Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para nossas leituras, de aprendizado através da doutrina espírita, para que nos esclareça do momento da nossa vida, dos seres que somos, para que nós viemos para a criação desse mundo, Então, a gente vai concluir o capítulo 3 do do Livro dos Espíritos, que o tema que ficou para mim vai ser a consideração e a concordâncias bíblicas referente à criação. Que nós falamos quem é Deus, falamos da pluralidade dos mundos, do infinito, da existência de Deus, do conhecimento e princípio das coisas, espírito e matéria, atributo da divindade. E agora, para fechar esse capítulo, da formação dos mundos, dos seres vivos, nós vamos entrar nas considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Mas antes de tudo isso, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais por todo auxílio, todo socorro espiritual que nos presta, nos dando um pouco de entendimento para que nessas vibrações, junto a toda a equipe de mentores espirituais, nós possamos passar o conhecimento do Livro dos Espíritos que estamos fazendo esse estudo. Somos pequenos, mas tentando aprender, que é a obra de Kardec fala, que também temos que amai-vos e instruí-vos. Quanto mais nós nos instruirmos, mais nós temos compreensão das coisas, entendemos as leis de causa e efeito, sabendo que na mão do Criador tudo é possível, Então, muito obrigado, Deus, gratidão à espiritualidade amiga e graças a Deus, ao mentor que me guia, para que eu possa continuar nesse tema. Então, como vamos falar das considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Os povos formaram ideais muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. Pode-se fazer essa teoria e estar em contradição com os textos dos livros sagrados, mas é um exame sério que faz reconhecer essa contradição e é mais aparente que real, e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. Então ele fala que às vezes, as concordâncias da Bíblia sobre a criação nos deixam um pouquinho sem entender os mistérios ocultos que tem através da criação do mundo, dos seres, Então, às vezes, a letra fica mal interpretada, porque a gente não consegue compreender realmente alguns temas bíblicos, como às vezes nas questões dos livros dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem pessoas que às vezes não compreendem da forma que nós compreendemos. Então, ele fala que a Bíblia também pode nos deixar como uma alegoria algumas coisas, A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como única fonte de humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram de se modificar. O movimento da Terra apareceu em que certas épocas de tal forma oposto ao texto exato, o texto sagrado, que não houve um tipo de perseguições, que essa teoria, se não tivesse sido de pretexto, todavia a Terra gira malgrado em anatemas, como mentiras, Não podendo hoje ninguém contestá-la sem agravar a sua própria razão. Então, não podemos falar que só Adão existia. Foi o único ser vivente humano, Porque com o movimento de rotação da Terra, de planetas e coisas, nós temos outras vidas em outros mundos. O Criador fez tudo isso, não fomos nós. Nós temos o conhecimento pela Bíblia de Adão e Eva, que foram a primeira geração na Terra. Mas nós não podemos dizer se é verídico, se é verdade. Tem muita coisa ainda oculta para nós, que não podemos, desencadear agora, que não está ainda na nossa permissão. Mas como existem os seres, que ainda vivem sobre, vamos dizer, no limbo da Terra, que são seres, os vírus, os vermes, tudo, eles já resistiam antes de tudo isso,
E a raça humana não quis dizer que a raça adâmica seria a única raça humana que veio pro mundo. Que a gente está falando da criação do mundo, nós estamos falando só do nosso planeta Terra, né? De todo no geral. Que isso já tem uma lei que é controlada por Deus. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria? Foi tirada do nada? É um texto formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil. Estando povoando em 6 dias da criação, indicam períodos, cada um podendo ser várias centelhas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina ou uma opinião isolada. É um fato também constante, como aquele do movimento da Terra, e que a teologia não pode recusar e admitir. Prova evidente de um erro, em que pode cair os que não alegam, os que não atêm à letra das expressões, de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que o homem se equivocaram ao interpretá-la. Quer dizer, toda a lei do conhecimento da Bíblia tem muitos equívocos, como em todas as leituras. Às vezes a gente não consegue interpretar de formas corretas, né, para que a gente tenha um compreendimento melhor, mas isso vai fazer gradativamente, conforme nós vamos evoluir, nós vamos compreendendo um pouquinho mais as leituras bíblicas, das leituras do Evangelho, né, do conhecimento da vida do mundo aqui na Terra. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres aparecem em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela era indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza. Em alguns milhões de anos, Deus ficou, por isso, menos ou menor poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter um prestígio de instantaneidade? Quer dizer, os méritos da criação de Deus, de fazer a criação do mundo, dos homens, poderia se resumir só em 6 dias? Né? Como fala que Deus criou o homem, criou o mundo em 6 e no 7º dia descansou. Fica resumido a isso, ao nada, que Deus fez isso e acabou, e a linguagem, que nem eu falo, a linguagem e a interpretação mata muito o nosso conhecimento. Então a gente não pode querer entender da forma que foi nos apresentada, né? Que nós fomos apresentados assim pela Bíblia. Mas nós temos um mistério oculto aí dos seres viventes, como ele fala, que já tinha esses germes viventes na Terra, né? E depois foi tendo a composição. E a obra de Deus seria acabada por causa disso? Só porque criou e agora o resto continua a geração? Que foi o homem que vai dar continuidade a tudo isso? Tem partes que sim, mas quem deu a continuidade maior de tudo é Deus. Deus abriu esse processo evolutivo para nós. A ciência, de acordo com isso, com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra grande cataclisma anterior à aparição dos homens, atendendo que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de presença nem de animais da mesma categoria sobre o ponto de vista físico. Nada mais prova que isso é impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para o outro, adquira-se a certeza material dessa anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, sobre esse ponto, sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. Quer dizer, fica muitas questões
sem esclarecimento para nós na Bíblia, né? Só falando da raça adâmica e nós esquecemos dos outros seres viventes que existiam, né? Que teve como os Neandertais, né? Que vai até chegar à evolução do ser humano. Então ele fala assim que às vezes ela afirma só a nossa descendência de Adão e Eva e esquece que tem outros seres que Deus criou, que teve antes de nós, da Idade da Pedra, de um monte de conhecimentos que ficou ainda sem estudo científico aqui para nós, mas a ciência foi evoluindo junto com a geologia, mostrando para gente sobre fósseis que encontravam que existiam algumas vidas diferentes da nossa, né, no reino animal. Pode ser até, como a gente fala, né, do tempo dos dinossauros, né, do homem que tipo parecia um macaco, né, que a gente fala que a gente tem a descendência dele, que nem hoje a gente tem essa certeza se isso é verdade, que somos criaturas de Deus, Deus criou cada um da sua forma, então nós não podemos falar que é a nossa descendência, né, nós somos descendentes do Criador. Ele co-criou nós da forma que ele achou que era necessário para a nossa evolução. Então a gente até às vezes pode fazer umas brincadeiras achando, né? Nós somos descendentes de macaco, porque eles têm uma fisionomia parecida com a nossa, né? Os jeitos, né? A inteligência, né? Mas não, o Criador fez tudo certo, cada um com a sua origem, cada um com o seu tempo, na era necessária que precisava evoluir a Terra. Então, muitos textos bíblicos nos deixam com perguntas, né? Não condenando, porque eu também não li tudo a Bíblia, mas mostrando que a gente tem muitas razões de conhecimento pela doutrina espírita que nos abre o conhecimento junto com a ciência, mostrando que as coisas foram evolutivas porque Deus permitiu. A questão é de saber se o cataclisma geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los do momento em que encontra os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe. Ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde nas noites do tempo. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele movimento da Terra em 6 períodos de criação. Então ele fala, né, que como que a gente vai falar que na época de Noé ele assistiu realmente aquilo, que já foi tantos séculos passados. Ele nos fala que seria um raciocínio contra a evidência de que tem mesmo realmente outras vidas, que teve outros seres. Então a gente não pode falar que a nossa raça adâmica foi a primeira geração a habitar a Terra. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda uma hipotética, mas eis que aqui é de menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra há 4.000 anos antes de Cristo, se em 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída. É uma exceção de uma só família e disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer de 2.350 anos antes de nossa era. Então eles falam, como que pode falar que só nossa existência é a única? Se teve o dilúvio, tudo isso se passou há vários séculos passados. Então fica meio contraditório sobre as leituras e conhecimento, né? Das migrações da raça, né? Então a gente vai ter que ter muito estudo e muito conhecimento, e a gente ainda é muito pequeno e estamos tentando descortinar um pouquinho dessa abertura que o Livro dos Espíritos nos dá. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esses países muito povoados e já bem avançados da civilização. E a história prova que, nessa época, a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo levar-se em conta a cronologia de certos povos, que remontavam de uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º e 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não fossem, mas que, nesse curto intervalo,
a espécie humana podia se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então eles falam, tá vendo, com tantos tempos, como que ia admitir, se já tinha, se os hebreus, né, foram para o Egito e já chegaram lá, tinha uma terra, um povoamento com pessoas. Então na nossa conhecimento é verdade. Então não eram os únicos povos viventes na terra. Se eles migraram para outros, para o Egito, e lá já tinha outras raças, então Deus criou tudo perfeito. Nós não somos as primeiras raças a habitar a terra. Já existia em outros lugares, né? No Egito já tinha o povoamento, já tinha flores, já tinham outros desenvolvimentos mais primitivos, mas tinha, já existia. As leis das raças vêm ainda em apoio desta opinião. O clima, os costumes produzem sem dúvida modificações nos caracteres físicos, mas conhece até onde pode chegar as influências dessas causas. O exame fisiológico prova que há, em certas raças, diferentes constitucionais mais profundos que aquelas que podem o clima produzir. Quer dizer, existem raças diferentes, né? Que eles estudaram, viram na ciência, que tem muitas raças com diferenciações, né? Então, aí que a gente pode se dizer, né? Que como que a gente pode querer ser o único ser vivente na Terra, se o Criador pôs para nós outros países, outros mundos que são habitados, né? O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não produz apenas ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produzir. Apenas cria variedades. Ora, para que houvesse o cruzamento das raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda ao próximo? Como admitir-se que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se transformaram num ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Um tal de metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco como para um lobo é mais admissível como o lobo é para um cordeiro, e para o elefante é um pulgão, e para um pássaro é um peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra as evidências dos fatos. Tudo explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. Mas as origens são diversas. São diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial, confundia com o cataclisma geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica de particular ao estado oriental, o que o encontra nos livros sagrados por todos os povos. Por isso é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem ser desmentidas, e aqueles as quem a combatem. As ideias religiosas, longe de se perderem, engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem o ceticismo de um lado vulnerável. Então, olha como ele fala assim, que já existiam as raças, existiam as catástrofes, existiu o dilúvio, que foi tudo antes da era adâmica. E nós não podemos ficar na ignorância de saber que a ciência vai evoluindo e vai nos mostrando o lado vulnerável do conhecimento bíblico que nós não sabemos, né? Que tem muita coisa ainda que a gente não consegue ainda desvendar na nossa ignorância, que a gente precisa estudar mais sobre isso, e principalmente cada um já é dado segundo as suas obras. Por que a gente fala? Nós temos cientistas, nós temos teólogos, nós temos professores, nós temos médicos, nós temos
todo tipo de condição de estudos na nossa terra, que cada um vai desbravar o conhecimento. Essas leituras, esse livro dos Espíritos, Kardec consultou junto aos espíritos. Ele perguntava e os espíritos respondiam a ele. E foi dando essa ciência do conhecimento de que a nossa lei adâmica, nós, descendentes de Adão e Eva, nós não fomos os únicos seres habitados aqui na Terra. Que a nossa Terra existe muitos moradas na casa do Pai, outras gerações, outros seres viventes. Então a gente vê que tudo isso cai numa contradição de uma única existência. Que não é verdade. O Criador tem várias existências nossas. Nós iremos habitar de formas onde o Criador achar necessário, numa nova reencarnação, em um outro mundo, em um outro país, em uma outra forma, né? Que a gente viu as gerações dos seres como evoluiu e como o Criador é perfeito. E nos deixa esse livre-arbítrio de conhecermos, de tentar aprender, de saber que não somos o único. O único é Deus, que é o Pai, que é o Criador nosso, que nos criou e nos deu a imensidão do planeta Terra para ser desbravada e conhecer certas áreas e regiões que nós não conhecemos. Mas os teólogos, geologistas, né, os geólogos foram conhecendo, desbravando, e Kardec, junto a esse conhecimento de espíritos muito evoluídos, foram trazendo essa ciência para nós. Não somos os únicos habitantes do planeta Terra, né? Então, meus irmãos, que fique um pouco claro que nós precisamos ainda estudar muito, né, para aprender e colocar, né, isso em prática no nosso dia a dia. Mas já desde já agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a certeza de que estamos estudando e tentando conhecer o melhor da nossa existência, né? Que a gente hoje tem que ver mais o futuro, né? O passado vem como histórias, como um aprendizado histórico para nós de evolução, mas a evolução vai permanecer agora adiante, e muitas moradas na casa do Pai, muitos planetas habitados. Isso é a certeza que Deus deu para nós, né? Então, nesse momento de vibração amorosa, de vibração fraternal, nós colocaremos as nossas cidades que estão em estado de dilúvio, né? Sofrendo essa tristeza, nós passamos pouco tempo na nossa cidade, tentando ser solidário com as nossas vibrações espirituais, a esses irmãos que estão passando por esse estágio de evolução e de sofrimento e de expurgo de forma triste, mas que a gente entenda no coração. Dói na alma a gente ver, assistir, mas a gente se compadece através da oração, da evangelização, junto a toda a equipe socorrista que trabalha em prol desses irmãos, para que possam levar o remédio espiritual para todos eles, que eles ao despertar tenham a calma e a certeza que estão no colo do Criador, para que não entrem em desespero pelo apego que a gente tem da matéria física, que a gente ainda vai entrar nesses temas mais extensos para abrir e descortinar. Então que a nossa equipe médica, equipe dos caboclos, dos índios, de Mãe Genoveva, da nossa casa espírita, os mentores que nos conduzem na nossa casa, nos ajude a vibrar de coração, para que a paz reine no nosso planeta, a restauração chegue logo, que já estamos num planeta de regeneração, e que a gente possa conseguir aceitar nesses expurgos doloridos, que a mão de Deus pesa sobre nós e sabe de tudo. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E ousamos a dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade, e possamos, Senhor, com teu infinito amor, poder compreender as leis de causa e efeito, abençoando, agradecendo e entendendo que tudo é possível nesse mundo, mesmo através das dores. Graças a Deus, graças a Deus.
Gratidão, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. E que aos poucos a gente vai tentando compreender melhor as coisas, né? Um bom final de semana, que Deus abençoe a todos e que juntos possamos sempre agradecer a oportunidade de servir. Que assim seja. Graças a Deus e boa noite.